close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Minha galera, vamos nessa? Bom, gente, nós agora vamos resolver o exame de número 34 da OAB, tá certo? Primeira fase, penal e processo penal, o maior eixo de questões na primeira fase do exame da OAB. Eu sou o professor Salvino, sou professor de primeira também de segunda fase no exame da OAB. Já temos quase 1000 aprovados no exame da OAB, inclusive com nota máxima dúplice e consecutiva no exame da OAB. Nós tivemos alunos que tiraram 10 e 10, né, em exames consecutivos. E eu convido você a se inscrever em nosso canal, deixar o seu like aí ao longo, né, se valer esse conteúdo para você, compartilhar de repente esse link dessa nossa aula com o seu amigo, com a sua amiga que também tem interesse no exame da OAB. Espero que essa nossa aula seja de grande valia aí para a sua projeção e, se Deus quiser, aprovação no exame da OAB, tá bom? Vamos lá. Exame de número 34, primeira fase do exame da OAB, nós tivemos a seguinte questão. Olha só. Minha galera, Rômulo, 35 anos, tá? Eu tenho a figura do Rômulo aqui, que tem 35 anos. José, que tem 28 anos. E o adolescente, gente, olha só. O adolescente Guilherme, eu quero até falar com você o seguinte, olha só. Se você quiser ter acesso a esse material daqui, é muito fácil. Você me manda o WhatsApp, 79991615030. Basta solicitar esse material dessas questões, tá? A gente tem aqui em nosso canal resolvidos vários exames da OAB. Então, são exames, claro, sempre de direito penal e de processo penal. Você manda o WhatsApp, repito, 79991615030, e você tem acesso a esse material para acompanhar e fazer as suas devidas anotações, tá bom? É só mandar o WhatsApp. Tá tudo resolvido, simples assim, ok? Bom, eu avanço para dizer a vocês o seguinte, que Rômulo, José e o adolescente Guilherme, de 15 anos, durante 3 meses reuniram-se na casa da mãe do adolescente, ou seja, na casa da mãe do Guilherme, para discutirem a prática de crimes considerados de menor potencial ofensivo. Ao descobrir o objetivo das reuniões, a mãe de Guilherme, a mãe do adolescente, informou os fatos à autoridade policial, que instaurou o procedimento investigatório. Concluídas as investigações e confirmados os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rômulo e José pelo crime de organização criminosa, com causa de aumento pelo envolvimento do adolescente. Considerando apenas as informações narradas, a defesa de Rômulo e José poderá pleitear sob o ponto de vista técnico o quê? Bom, minha galera, quando a gente vem para essa questão, a gente observa e deve ter o cuidado em analisar que o teu patrocinado está sendo acusado da prática do crime de organização criminosa. A organização criminosa está taxada lá no artigo 1º da Lei de Organização Criminosa, e lá se aponta que para efetivamente ter a organização criminosa, é preciso que 4 ou mais pessoas, aqui nós temos 3 na questão, então já não é organização criminosa, mas que 4 ou mais pessoas, elas reunidas com divisão de tarefas, planejem, desejem praticar infrações penais cujas penas privativas de liberdade máxima sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional. A gente já percebe aqui que isso não acontece por 2 motivos. Primeiro, pela quantidade de pessoas. Nós temos apenas 3 agentes, o Rômulo, o José e o Guilherme. E o segundo ponto é que as infrações aqui, os crimes praticados, nesse caso, pelos agentes, os crimes desejados por eles eram, na verdade, de menor potencial ofensivo. Então, a gente tinha crimes aqui que a pena máxima chegaria até 2 anos no máximo. Para ser de menor potencial ofensivo é exatamente isso. É o conceito lá do artigo 61 da Lei 9.099, que conceitua o que são infrações de menor potencial ofensivo. São as contravenções penais e os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima não ultrapasse 2 anos. Portanto, não há que se falar em organização criminosa nesse aspecto também, porque as infrações penais tinham que ser de penas privativas de liberdade superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Não é organização, mas aqui nós temos uma situação lá do artigo 288 do Código Penal, a chamada associação criminosa. A associação criminosa, sim,
reunião de 3 ou mais pessoas com o objetivo de praticar crimes. E aí um detalhe importante. O 288, vem para cá. O 288, gente, parágrafo único do Código Penal, aponta que essa associação criminosa, ela terá ainda um aumento de pena, ela terá ainda uma elevação na sua metade da pena, se a associação criminosa for armada, se a associação criminosa também envolver adolescente ou criança. No exemplo dessa questão, nós temos um adolescente em voga e, em razão disso, aqui nós temos uma associação criminosa e também com causa de aumento pela presença do adolescente Guilherme. Em decorrência disso, a assertiva que deve ser marcada é a letra A, que aponta a desclassificação para o crime de associação criminosa, apesar de possível a aplicação, sim, de causa de aumento pelo envolvimento do adolescente, a pena que é aumentada na sua metade. Tá bom? Eu avanço com você para traçar aí a questão de número 2 do exame 34 da OAB, que apontou o seguinte: que Gabriel é funcionário há 20 dias de uma loja de eletrodomésticos e soube por terceira pessoa que Ricardo, seu amigo de longa data, pretendia furtar o estabelecimento em que trabalhava. Então eu tenho a figura do Gabriel, e o Gabriel, que trabalhava numa loja fazia 20 dias, ele soube que o Ricardo, seu amigo de longa data, iria praticar um furto no estabelecimento em que o Gabriel trabalhava, após o encerramento do expediente daquele dia. Apenas não decidindo o autor do fato, que no caso é o Ricardo, como faria para ingressar no local sem acionar o alarme. Ciente do plano de Ricardo, o Gabriel, ele pretende facilitar o ato de seu amigo sem que aquele soubesse, ou seja, sem que o Ricardo soubesse. Ao sair do trabalho naquele dia, deixou propositalmente aberto o portão de acesso à loja, desligando os alarmes. Ricardo, ao chegar ao local, percebeu o portão de acesso aberto, entrou no estabelecimento e furtou diversos bens de seu interior. Após a investigação, todos os fatos são descobertos. Os proprietários do estabelecimento lesado, então, procuram a assistência de um advogado, esclarecendo que tomaram conhecimento que Ricardo, após o crime, falecera. Ele faleceu em razão de doença pré-existente. Considerando apenas as informações expostas, o advogado deverá esclarecer aos lesados, às vítimas, que Gabriel poderá ser responsabilizado pelo crime de... Bom, minha galera, essa questão na ocasião do exame 34 foi uma questão muito polêmica. Uma questão que levantou dúvida em relação a um requisito. E eu vou explicar para vocês. Nosso Código Penal, é bom dizer, ele aponta o chamado concurso de pessoas na teoria monista. O artigo 29 do Código Penal traça a base do concurso de pessoas, a teoria chamada de teoria monista. Ela é a base regra, sim, quando se fala em concurso de pessoas em nosso direito penal brasileiro. Agora, para ter concurso de pessoas, para que você afirme essas pessoas estão em concurso, é preciso que alguns requisitos sejam preenchidos. Dentre eles, a pluralidade de pessoas, e nesse caso existe sim, Gabriel e Ricardo. A pluralidade de ações também existe. O Gabriel, ele desligou os alarmes para que o Ricardo, deixou o portão aberto para que o Ricardo depois entrasse e subtraísse, não é, os bens dentro daquela loja. Nós também temos que ter identidade de infrações, ou seja, os agentes devem desejar a prática da mesma infração penal, neste exemplo é o furto, mas tem um requisito que é o chamado liame subjetivo. Para uma parcela da doutrina, vem para cá, para uma parcela da doutrina, o liame subjetivo ele deve ser recíproco. Esse vínculo psicológico entre os agentes deve ser de A para B e de B para A. Nessa situação aqui, você percebe que você tem um liame subjetivo de Gabriel para Ricardo, mas o Ricardo não sabia em relação à presença do Gabriel. Percebe? Para uma outra parcela da doutrina, esse liame subjetivo não precisa ser recíproco. Basta que seja de um agente para o outro. Se já existe isso, esse agente que tem o conhecimento do outro já responderá pelo concurso de agentes. E quando se fala especificamente em relação à presença do Ricardo, não saber do Gabriel, mas o Gabriel sabia da conduta que o Ricardo iria praticar, então o Gabriel está em concurso.
E se você está em concurso no crime de furto, você tem uma qualificadora para o crime de furto. Por isso, que a assertiva correta nessa questão, gente, é a assertiva que aponta a responsabilização do Gabriel pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas. Tudo bem? Eu avanço com vocês para dizer que a questão número 3 aponta que, em um mesmo contexto, por meio de uma ação fracionada, Carlos é o agente, ele praticou 2 crimes autônomos cujas sanções penais previstas no Código Penal são de pena privativa de liberdade e pena de multa cumulativa. No momento de fixar a multa, cada um dos crimes reconhecido o concurso formal, o magistrado aplicou a pena máxima de 360 dias para ambas as infrações, sendo determinado que o valor do dia multa seria o máximo também de 5 salários mínimos, considerando em ambos os momentos a gravidade em concreto do delito. A pena privativa de liberdade, aplicada, contudo, por não ultrapassar 4 anos, foi substituída por 2 restritivas de direitos. Carlos, intimado da sentença, procura você, como advogado ou advogada, informando não ter condições de arcar com a multa aplicada, já que recebe apenas R$ 2.000 mensais. Na ocasião, o advogado ou advogada de Carlos deverá esclarecer ao cliente que... Bom, galera, a gente percebe nessa questão que a discussão gira em torno da pena de multa. Aquela pena que foi aplicada, será que foi feita de maneira correta? E aí eu tenho que chamar a atenção para você do seguinte balizamento em relação à fixação da pena de multa. Possivelmente você já ouviu falar que em relação à pena privativa de liberdade, adota-se o chamado critério trifásico. Isso para aplicação de pena privativa de liberdade. Mas em relação à pena de multa, o critério é somente bifásico. Vem para cá. Olha só. Quando se fala de pena de multa, nós temos critério bifásico. Se você fizer uma leitura dos artigos 49 até o 52, você vai perceber muito bem isso. Como é esse tal critério bifásico? É bem simples, gente. Vem para cá. Olha só. O critério bifásico aponta que o juízo deverá, primeiro, levando em consideração a condição financeira do agente, apontar qual é o valor do dia multa. E esse valor do dia multa, ele será fixado entre 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos. Você percebe que nessa situação, o juiz fixou na questão no máximo legal, no máximo. E o valor do dia multa, ele leva em consideração a situação financeira do apenado. Você nota pela questão que o agente recebe R$ 2.000 por mês e que o juiz foi exagerado e muito exagerado quando fixou o valor máximo de 5 salários mínimos, dado que o agente tem pouca situação financeira, né, se é que eu posso falar dessa forma, porque ele recebe R$ 2.000 apenas por mês. Ok? Então, nesse critério da avaliação da situação financeira e fixação do dia multa, percebe-se que houve um exagero por parte do juiz, o que já me dá a resposta dessa questão, levando em consideração que, então, o juiz deverá diminuir, né, a pena, o valor do dia multa fixado para a pena. O segundo ponto, o segundo eixo para a fixação da pena de multa é a quantidade de dias multa. Você fixa o valor do dia multa de 1/30 do salário mínimo até 5 salários mínimos, vezes a quantidade de dias multa, tá certo? Que pode chegar de 10 até o patamar máximo ali de 360, ok? De 360 dias multa, de 10 dias multa até 360 dias multa, ok? Então, nesse aspecto, levando-se em consideração a situação financeira do agente, o valor do dia multa de 5 salários mínimos foi por demais exagerado. Em decorrência disso, a assertiva que deve ser dada como correta nessa questão é a letra B. A letra B que aponta que poderá ser buscada a redução do valor do dia multa, que deverá considerar a capacidade econômica financeira do agente, ainda que a quantidade de dias multa possa, sim, valorizar a gravidade em concreto do fato. Tá bom? Portanto, letra B de bola é a que deve ser marcada na terceira questão. Eu avanço com vocês para trazer a nossa quarta questão, e a quarta questão aponta que, após regular trâmite de ação penal, João foi condenado criminalmente por ter enviado para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente.
Na sentença condenatória, o juízo substituiu a pena privativa de liberdade de reclusão de 2 anos por pena restritiva de direitos na prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro a determinada entidade pública no valor de 400 salários mínimos. O acusado dessa história é o João e ele foi condenado dessa forma, o valor da prestação pecuniária. Especificamente no que tange, gente, olha o eixo da pergunta, ó, no que tange ao valor da prestação pecuniária, que você já sabe que é de 400 salários mínimos. O advogado ou a advogada de João deve recorrer da sentença, alegando que, de acordo com a legislação de regência, tal montante é o quê? É exagerado? O montante está correto? Como é que é essa situação? Minha galera, você percebe que essa condição de você enviar para o exterior grande quantidade de peles e couros de jacaré em bruto é um crime ambiental. Isso daqui está taxado na Lei dos Crimes Ambientais. Quando houver essa conversão para prestação pecuniária, a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, fixa como patamar máximo para essa prestação pecuniária o valor máximo de até 360 salários mínimos. Eu quero trazer para você a base legal disso, tá? Para você fazer a sua anotação no seu material, que eu repito, para você ter acesso a esse material, 79, manda o WhatsApp, 79991615030. Você manda o WhatsApp e você vai receber o material gratuito para que você acompanhe cada uma dessas questões e faça as devidas anotações, tá bom? O artigo 12 está aqui, ó. O artigo 12 da Lei dos Crimes Ambientais fixa esse patamar máximo de até 360 salários mínimos. É de 1 até 360 salários mínimos e nessa situação a fixação foi em 400 salários mínimos. Lógico que houve um exagero, né, na fixação da autoridade judiciária e que, portanto, a assertiva que deve ser marcada como correta é a letra D de dado e não pode ser inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos, sendo certo que o valor pago será deduzido no montante de eventual reparação civil a que João for condenado. Então, se eventualmente João aqui foi condenado à prestação pecuniária no âmbito criminal, na Lei dos Crimes Ambientais. Se houver, de repente, o manejo de uma ação civil, né, e João venha a ser condenado nessa ação civil na reparação, o valor que foi conferido na demanda relacionada aos crimes ambientais, aquela prestação pecuniária servirá para abater eventual reparação civil. É o que aponta o artigo 12 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Tá bom? Eu avanço com vocês para trazer que na quinta questão, gente, a quinta questão diz assim: durante uma festa de confraternização entre amigos da faculdade, em 1º de junho de 2020, começou uma discussão entre Plínio e Carlos. Tendo a mãe de Plínio, confusão foi entre Plínio e Carlos. Tendo a mãe de Plínio procurado intervir para colocar fim à briga entre o filho dela, né, o Plínio, e o Carlos. Nesse momento, Carlos passou a ofender, olha só, a mãe de Plínio, chamando-a de macumbeira e deveria estar em um terreiro. Revoltadas, pessoas que presenciaram o ocorrido compareceram ao Ministério Público e narraram os fatos. A mãe de Plínio disse em sua residência que não pretendia manter discórdia com colegas do filho, não tendo comparecido à delegacia e nem ao órgão ministerial para tratar do evento. O Ministério Público, em 2 de dezembro de 2020, denunciou Carlos pelo crime de racismo, trazido pela Lei 7716 de 89. Você, como advogado ou advogada de Carlos, deverá alegar em sua defesa o quê? O que é que você vai alegar na defesa de Carlos? Bom, minha galera, eu tenho aqui 2 aspectos para conversar com vocês muito relevantes. Olha só. Gente, primeiro eu tenho que dizer para vocês que essa situação é uma situação de injúria qualificada. Presta bem atenção, por favor. Olha só. Nós tivemos uma alteração na Lei dos Crimes Raciais, a Lei 7716, que trouxe a chamada injúria racial, a injúria em relação da raça, da cor, da etnia, da procedência nacional,
saiu do Código Penal e foi para a Lei dos Crimes Raciais, a Lei 7716, ok? Mas é em relação a esses valores, tá? Raça, cor, etnia e procedência nacional. Em relação à injúria do aspecto de cunho religioso, isso permaneceu no nosso Código Penal como injúria qualificada, 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tá? Nesse aspecto daqui, é importante dizer primeiro que não houve crime de racismo. E não houve o crime afeito lá, a lei dos crimes raciais. Porque você percebe que a injúria praticada foi direcionada para uma pessoa específica. E aí, nessa situação, nós temos a prática do crime de injúria. Não se atém nem na lei lá dos crimes raciais. Tá bom? Então, não foi um aspecto do ponto de vista da lei dos crimes raciais. Não. Essa situação foi de injúria, porque foi específica contra alguém, não foi no aspecto genérico de discriminação, então, em relação à questão de ordem religiosa, ela foi direcionada para a mãe do Plínio. Eu tenho uma injúria qualificada, uma injúria no que diz respeito, uma injúria qualificada no que diz respeito ao aspecto religioso, tá certo? Então, eu tenho 140, parágrafo 3º do Código Penal. Uma outra coisa importante é que esse crime é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E quem vai falar isso é o artigo 145, 145 do nosso Código Penal. Se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, eu tenho que ter a representação. E eu pergunto, a vítima, nesse caso, foi fazer representação ou ela disse que não queria qualquer problema com os amigos do filho dela? Ela disse que não queria qualquer problema. Ela disse que queria manter tudo harmônico, tudo na amizade, tudo na boa. E ela não fez a representação. Outro detalhe, e é o último, representação tem prazo. O prazo do artigo 38 do Código de Processo Penal, que aponta o prazo de 6 meses a ser contado da data em que a vítima sabe quem é o autor do fato. A vítima soube quem era o autor do fato aqui? Claro que soube. Foi na frente dela que o camarada praticou aquela injúria qualificada. Então ela soube sim. Observe, vem para cá. Olha só. No dia 1º, no dia 1º de junho de 2020, ela soube quem era o autor do fato. Foi na frente dela que o camarada praticou a injúria qualificada. E o Ministério Público ofereceu denúncia, ainda que já tenha feito de maneira errada, sem a representação, lá no dia 2 de dezembro. Eu percebo que o prazo decadencial para se fazer a representação, que, repito, não foi feita, já foi ultrapassado, gente. Isso já foi ultrapassado, eu já tenho decadência nessa situação. Por isso, a assertiva correta nessa questão é a assertiva que diga, primeiro, tem que haver uma desclassificação para injúria qualificada, né, pela utilização dos elementos referentes à religião, que é de ação penal pública condicionada, né, já falei sobre isso também no artigo 145, e que também, por ser condicionada à representação, o prazo para a representação também já foi ultrapassado, 6 meses do artigo 38 do CPP. Então, nessa situação, nós estamos aqui diante também de uma causa de extinção da punibilidade chamada de decadência. Tá bom? Nessa situação, letra D é a assertiva correta. Minha galera, a gente chega aqui agora no momento do nosso vídeo, um momento que eu te convido para conhecer o nosso projeto da segunda fase da OAB em Direito Penal. Tá? Bem rapidinho, eu vou te mostrar que você precisa saber, conhecer, aprender e vai aprender toda a base teórica. Professor, eu preciso da minha base teórica em direito penal e em processo penal. Vai, porque nós temos, além das aulas expositivas, em aulas presenciais, turma presencial e também na turma online, nós temos aula online. A aula online é ao vivo, gente. Módulos teóricos completos, base teórica completa, aula expositiva com material na nossa plataforma completo para que você faça o devido crescimento, tanto em direito penal quanto em processo penal, tudo aquilo que você vai utilizar tanto nas peças quanto também nas questões. Depois disso, gente, as peças. Professor, e as peças? Galera, da mesma forma. Módulos completos de cada peça que você vai fazer, você vai executar, você vai aprender, você vai ter aulas expositivas sobre cada uma das peças, você vai executar e você também vai ter correção individual de cada uma dessas peças, tá bom? Então não tem como você não aprender as peças, é tudo do zero, aprendendo do zero, tá certo? E avanço com vocês para dizer o seguinte:
É preciso que você saiba escrever. Professor, eu tenho dificuldade na hora de colocar no papel. Eu não sei, professor, é colocar no papel e escrever. Eu até sei o que se trata, mas eu não sei escrever. A gente ensina você a escrever. Como escrever uma tese jurídica, a gente ensina você, tá certo? É muito importante você ter essa base, porque você vai precisar disso tanto na peça, como também em questões de ordem subjetiva. Então, nós temos aulas específicas de questões de ordem subjetiva. Nunca esqueça que vale 5 pontos a peça, vale 5 pontos as questões subjetivas e você deve ter uma preparação devidamente equilibrada para ter, sim, a sua pontuação lá em cima, se Deus quiser, na sua aprovação na OAB em Direito Penal. Eu avanço com vocês porque se você gosta de organização, e eu acho que você gosta disso, o nosso programa também tem cronogramas de estudos, um cronograma que você vai seguindo passo a passo da sua aprovação. Eu sempre costumo dizer o seguinte aos alunos: cara, segue o cronograma e vai ter um prêmio no dia que você abrir a prova. Tem um prêmio no dia que você abrir a prova para fazer o teu exame da OAB da segunda fase em Direito Penal. Cumpra o cronograma, tá certo? Passo a passo, você vai marcando bonitinho e você vai chegar lá. Depois disso, é claro, é importante você ter um suporte. Professor, equipe de suporte tem? Claro que tem. Nós trabalhamos com equipe, um suporte de monitoria. Além do contato da minha pessoa, você também tem um suporte de monitor para te preparar e te auxiliar melhor nessa caminhada do exame da OAB. Você não terá uma caminhada solitária dentro do nosso projeto. Você tem um monitor para te dar todo o auxílio na sua preparação. Claro, é importante demais você fazer simulados e você receber também baremas individualizados. Vai chegar no seu e-mail um barema individualizado nos mesmos moldes e padrão da banca, para que você tenha a devida medição. O que é que eu estou fazendo certo? O que é que eu estou errando? Qual foi o ponto que eu acertei? Qual foi o ponto que eu errei? Nós temos isso também, realização de simulados e também baremas individualizados de correção, tá? Além disso, galera, é claro, se você precisar recursos, nós também fazemos todo o suporte para elaboração de recursos para você, tá? A gente já teve vários e vários alunos aprovados por meio de recurso. E é claro, gente, claro, você de repente pode estar me vendo aí pela primeira vez, você não me conhece, você pode estar duvidando do que eu estou falando, isso pode sim acontecer. É claro, eu te peço, por favor, confira o nosso histórico de aprovações, o nosso projeto lá em nosso Instagram. Se você quiser também, segue a gente lá no nosso Instagram. Eu te peço também, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque a gente tem sempre coisa muito boa a respeito do exame da OAB. Nós alcançamos a nota máxima em 2 exames já consecutivos, né, no exame da OAB, 10 e 10 em Direito Penal, e já são quase 1.000 aprovados no nosso projeto de segunda fase da OAB em Direito Penal. Tá bom? Beleza? Bom, peixinho já foi, agora eu vou continuar as nossas questões. Vem para cá, vem comigo. A próxima questão diz o seguinte, olha só. Galera, a próxima questão aponta que Joana, sob a influência do estado puerperal, levanta da cama do quarto do hospital onde estava internada após o parto com o propósito de matar seu filho recém-nascido. Então vamos lá, vamos aqui tentar dar objetividade. Eu tenho Joana, ela está sob a influência do estado puerperal e ela tem o propósito de matar seu filho recém-nascido. Ok. Que se encontrava no berçário. Tudo bem. Aproveitando-se da distração do segurança, que, ao sair para ir ao banheiro, deixara sua arma sobre a mesa no corredor, Joana pega a arma e se dirige até o vidro do berçário. Lá chegando no vidro do berçário, identifica o berço de seu filho, aponta a arma e efetua o disparo. Ocorre que, devido ao tranco da arma, Joana erra o disparo e atinge o berço onde estava o filho de Maria. Acerca do caso, é correto afirmar que Joana responderá pelo crime de... Bom, galera, eu tenho que dizer para você, mas eu quero sua atenção, por favor, quando estiver assistindo a esse vídeo, no seguinte. Essa questão foi anulada, mas tenha calma porque tem coisa boa para a gente falar sobre isso daqui. Essa questão foi anulada por quê? Vamos primeiro entender. Bom, primeiro, numa situação mais direta, objetiva, quando a gente tem o chamado erro de pontaria, quando a gente pretendia atingir a pessoa X e atinge a pessoa Y por um erro de pontaria, é uma situação clássica do chamado erro na execução, o chamado aberratio ictus, que está previsto no artigo 73 do nosso Código Penal. Então, a priori,
a gente vislumbraria exatamente essa situação nessa questão. Mas a banca entendeu por anular essa questão. Por qual motivo isso aconteceu? Porque quando a gente faz a leitura dessa questão, a gente percebe que no enunciado foi dito que o disparo atingiu o berço onde estava o filho de Maria. Ou seja, não ficou claro se nesse momento a pessoa, filho de Maria, também foi atingido ou se somente o berço foi atingido. E por conta disso, por não ficar claro se uma pessoa diversa da pretendida efetivamente foi atingida, essa questão terminou sendo anulada. Quero salientar que se efetivamente a questão fosse mais clara e dissesse, olha, por um erro de pontaria, a questão do tranco da arma, etc., o filho da Maria foi atingido. Aí nós estaríamos diante de uma situação, inclusive foi o gabarito preliminar do chamado erro na execução. De forma que, nesse caso, a Joana, ela responderia como se tivesse atingido o próprio filho. E se uma mulher atinge o próprio filho durante ou logo após o estado puerperal, ela responde pelo crime de infanticídio. Esse, inclusive, foi o gabarito preliminar neste exame de número 34 relacionado a essa questão, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a lógica. Ele tinha que atingir uma pessoa diversa. Como o enunciado só falou a nomenclatura berço, então não deu para ter uma certeza que efetivamente uma outra pessoa foi atingida ou não, e em decorrência disso a questão foi anulada. Também houve muita polêmica nessa questão, porque a banca tinha feito uma outra questão de concurso público muito parecida com essa, né? E se apontou que seria o plágio. Bom, foi da própria banca uma questão muito parecida, e isso também teria também incitado, né, motivado para que essa questão fosse anulada. Enfim, questão anulada por esses dois motivos que eu acabei de explicar para vocês. Tá certo? Beleza? Eu avanço para a nossa próxima questão, questão de número 7, que diz assim: ao término da instrução criminal, no processo em que Irineu foi denunciado pelo crime de homicídio doloso consumado e vitimou Alberto, o advogado de Irineu teve a palavra em audiência para fazer suas alegações finais, entre parênteses, juízo de admissibilidade da acusação, ou seja, primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Eu percebo que o acusado nessa história daqui, só para ficar bem claro, é o Irineu, né? Tá aqui, gente, ó. O acusado foi o Irineu denunciado e nós já estamos na parte de alegações finais. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia representou ao juízo competente pelo incidente de insanidade mental, para ferir se o agente é imputável, inimputável, semi-imputável, enfim. Cujo laudo afirmou que na data em que o crime foi praticado, Irineu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, Roberta, cliente que estava no bar em que aconteceu o crime, declarou que Irineu tinha traços semelhantes àqueles da pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo, mas Roberta não poderia afirmar com certeza a autoria. No mesmo sentido, foi o depoimento de Laércio. Laércio também disse: eu não tenho condições de afirmar com certeza. E Laércio era o garçom daquele estabelecimento comercial. Uma outra testemunha, o Rui, que estava no caixa do bar, e Ana, gerente, disseram não ter condições de reconhecer o réu. Irineu sempre negou a autoria do homicídio. Você, na condição de advogado, advogada, como advogado, advogado de Irineu, em alegações finais, deve sustentar a tese de... Bom, galera, bem simplesinho, direto. Quando, durante a fase de instrução criminal, não são colhidas provas suficientes, indícios suficientes sobre a autoria ou participação de determinada pessoa, o juiz não vai pronunciar o camarada. Ele não vai levar a júri popular. Ele vai impronunciar o acusado. Eu não vi indícios suficientes, é isso sim que aponta o artigo 414 do nosso Código de Processo Penal, a chamada decisão de impronúncia, quando nós temos aí a ausência de indícios suficientes relacionados, neste exemplo, à autoria do delito. Então, o Irineu nessa situação, ele deve ser impronunciado pela falta dos indícios suficientes. Quero dizer, inclusive, quero salientar, vem para cá, que a impronúncia ela não faz coisa julgada material. Sendo assim,
ainda que o agente tenha sido impronunciado, se posteriormente surgirem novas provas, desde que não tenha nenhuma causa de extinção da punibilidade sobre aquele fato, o agente poderá ser novamente processado pelo mesmo fato, porque a impronúncia não fará coisa julgada material, tá bom? Então a gente pode sim ser processado novamente pelo mesmo fato, desde que surjam novas provas, tá certo? Quero salientar ainda que em relação a essa decisão de impronúncia, recurso cabível, se fosse o caso, claro, o recurso cabível para combater uma decisão de impronúncia é a apelação criminal, não é o objeto da questão, é somente para fins de crescimento. Tá bom? Ok? Galera, então, a assertiva que deve ser marcada nessa questão é exatamente a letra D, que aponta a impronúncia de Irineu, posto que a prova testemunhal não revelou a existência de indícios suficientes de autorias testemunhas, né, com muita incerteza em relação ao aspecto da autoria atribuída a Irineu. Tá bom? Eu avanço com vocês para a próxima questão, a questão número 8, que diz assim: Ricardo, motorista profissional e legalizado para transporte escolar, conduzia seu veículo de trabalho por uma rua da comarca de Celta, no Mato Grosso do Sul, sendo surpreendido com a travessia repentina de Igor, que conduzia uma bicicleta. Então, olha só, eu tenho a figura de Ricardo, que é um motorista profissional legalizado, e ele foi surpreendido com a travessia repentina de Igor, que conduzia sua bicicleta, vindo com isso a atropelá-lo. Igor, que é a vítima, ficou caído no chão, reclamando de muita dor no peito, a vítima, não conseguindo levantar-se. Ricardo, que é o autor do fato, diante das reclamações de dor da vítima e com receio de agravar o seu estado de saúde, permaneceu no local e pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros, ligando para o número 193. Perceba que ele prestou socorro. A polícia militar chegou, fez o teste em Ricardo para apurar a concentração de álcool por litro de sangue, sendo 0 o resultado de miligrama de álcool. Diante da situação de flagrância, Ricardo foi preso em flagrante e no dia seguinte levado à audiência de custódia. Igor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, constatando-se no hospital por exame de imagem que a vítima, Igor, havia fraturado 3 costelas e o tornozelo direito, sendo operado com sucesso. Você, como advogado, advogada de Ricardo, postularia o quê? Galera, objetividade, eu vou direto na veia. Quando a gente se envolve num acidente de trânsito, você percebe que foi um acidente nessa questão. E o agente, diante do acidente, ele presta socorro à vítima, não se pode impor a prisão em flagrante em detrimento do agente que, diante de acidente, presta socorro à vítima. E foi exatamente isso que o Ricardo fez. Isso está, galera, entabulado no artigo 301, está aqui, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97, não se pode impor a prisão em flagrante dessa pessoa. E é claro que se não se pode impor a prisão em flagrante desse camarada, essa prisão, ela é legal ou é ilegal? Ela é ilegal. E se ela é ilegal, ela deve permanecer ou ela deve ser imediatamente relaxada? Ela deve ser imediatamente relaxada. Por isso, a assertiva correta nessa questão é a assertiva que aponta a letra C, relaxamento da prisão de Ricardo por ser ilegal, haja vista que prestou imediato e integral socorro à vítima. Tudo bem? Galera, eu avanço para a nossa 9ª questão, e a 9ª questão aponta que Francisco foi preso em flagrante, logo após a prática de um crime de furto qualificado. Eu vou destacar a figura do Francisco. Ele foi preso em flagrante pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Tá. Agentes públicos, como por exemplo os peritos, compareceram ao local dos fatos e constataram, por meio de exame pericial, o arrombamento do fecho da janela que protegia a residência onde os bens foram subtraídos. No interior da delegacia, em conversa informal com a autoridade policial, Francisco confessou a prática delitiva. Então veja que numa conversa informal, ele confessou a prática delitiva. Será que essa conversa informal basta para reconhecer essa confissão? Fato que foi, olha só o que o delegado fez, registrado, olha só, sabe de nada, inocente. Foi registrado no aparelho aqui, ó, registro de áudio, a gravação de áudio no aparelho celular pessoal do delegado.
Quando ouvido formalmente, aí, o Francisco preferiu exercer o direito ao silêncio que lhe foi assegurado naquele momento somente. Francisco, reincidente, foi denunciado, sendo juntados pelo Ministério Público já no início da ação penal o laudo de exame de local, que foi realizado pelos agentes públicos, que constatou arrombamento, e também o áudio da confissão informal, encaminhado pela autoridade policial. No momento das alegações finais, o advogado de Francisco, sob o ponto de vista técnico, deverá destacar que... Bom, minha galera, eu tenho que chamar atenção aqui para duas coisas. O primeiro ponto aí está no artigo 158 que você avista. O artigo 158 diz que, quando a infração penal deixar vestígios, você deve sim realizar laudo pericial. E existe um arrombamento, vestígio, e foi feito o laudo pericial. Então, em relação ao laudo pericial, eu não posso afirmar nada. Eu não posso questionar nada porque o laudo foi feito e era necessário e está tudo certinho, tranquilo. Agora, com relação à confissão informal, que o delegado manhoso colocou para gravar aqui a conversa informal e o camarada confessou. Essa prova é lícita ou é ilícita? Essa prova é ilícita, gente. Ilícita. Essa prova não é válida. Essa prova deve ser desconsiderada, desentranhada dos autos, como reclama o artigo 157 do Código de Processo Penal. Essa confissão informal, sem assegurar o direito ao silêncio do investigado ou do processado, se for o caso, isso daí torna essa prova ilícita. Então, em decorrência desta situação, essa questão deve ser marcada com a letra C de casa, que aponta: a confissão informal foi obtida de maneira ilícita, devendo ser o áudio desentranhado do processo, mas poderá o laudo pericial ser considerado, sim, em eventual sentença, apesar de produzido antes de ser instaurado o contraditório. Tudo bem? Na paz? Eu avanço com vocês para falar que a próxima questão, a 10ª questão, diz que José, ele é primário e de bons antecedentes. Ele foi denunciado pela prática do crime de receptação simples. Eu tenho a figura de José, denunciado pela receptação simples. Após ser certificado que o denunciado estava em um local incerto e não sabido, foi publicado um edital. Local incerto e não sabido, aí foi-se fazer a chamada citação por edital, tá bom? Então tá aqui, foi publicado o edital com o objetivo de citá-lo. Mesmo após passado o prazo do edital, José não compareceu em juízo nem constituiu advogado. O magistrado, informado sobre o fato, determinou... O que foi que o juiz fez, gente? Ele determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Na mesma decisão, ele decretou ainda a prisão preventiva de José. Aqui. Exatamente por ele não ter sido localizado para citação. Além da produção de 2 provas antecipadamente. Quais foram as provas antecipadas determinadas pelo juiz? Foram a oitiva de Maria, uma senhora de 90 anos de idade que se encontrava internada e com risco de falecer, e também a vítima. Quem é a vítima? É o Bruno, é um jovem de 22 anos, sob o fundamento de que o decurso do tempo poderia prejudicar essa oitiva e gerar esquecimento. José, 10 dias após a decisão, veio a tomar conhecimento dos fatos e entrou em contato com seu advogado. Considerando apenas as informações expostas, o advogado de José deverá buscar o reconhecimento de que? Galera, alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, professor, o agente está em local incerto e não sabido. Qual o procedimento? Tentou encontrar o camarada, não conseguiu. Bom, se não conseguiu, ele está em local incerto e não sabido, até aí tudo bem, realmente se faz a chamada citação por edital. Tá? E quando a citação por edital for realizada? Se ele não aparecer, aí o artigo 366, 366 do nosso Código de Processo Penal aponta sim, o juiz suspenderá o curso do prazo prescricional, ok. O curso também dos atos processuais, a realização dos atos processuais, ok, salvo aqueles urgentes e relevantes. Você percebe que em uma situação, de fato,
a situação era de prova urgente e relevante, a situação da dona Maria, de 90 anos de idade, com risco de falecer. Essa situação é justificável. Você antecipar é urgente e relevante de fato. Há um risco concreto de você perder aquela prova. Agora, a oitiva de Bruno, enquanto testemunha, a vítima, de apenas 22 anos de idade. Essa justificativa, no mero decurso do tempo, não é aceita. Então, a súmula 455 do STJ, ela exige, inclusive, que a fundamentação tem que ser de caráter concreto e não de forma abstrata. Ah, mas ele pode esquecer. Isso é algo abstrato, esquecimento ou não. E não pode servir como justificativa idônea para justificar a antecipação de prova. Então, em relação à antecipação da ouvida de Bruno, isso pode ser combatido. Um outro detalhe é que essa prisão preventiva foi decretada de ofício. Você percebeu? A prisão preventiva foi decretada de ofício. O juiz, após o decurso do prazo do edital de citação, ele dali, sem haver qualquer provocação, ferindo o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, determinou a decretação da prisão preventiva. Não havia representação da autoridade policial, não havia requerimento nem do Ministério Público, querelante, assistente de acusação, se for o caso, não havia provocação. Então, não cabe decretação da prisão preventiva, ela é ilegal. Deve ser relaxada, ok? Eu avanço, portanto, para dizer o seguinte, galera. A assertiva que deve ser marcada como correta nessa questão é exatamente a letra B de bola, os aspectos importantes, os comentários, coloquei aí, já falei o 366, citei a súmula, falei inclusive que a prisão preventiva também não pode ser decretada de ofício, daí o magistrado poderia ter determinado a produção antecipada de provas em relação a Maria, urgente e relevante, ok, mas não em relação à oitiva de Bruno, sendo ainda inadequada a decretação da prisão preventiva, porque ela foi, já falei, repito, determinada de ofício. Tudo bem? Galera, eu avanço para a nossa antepenúltima questão, que diz que Mateus está sendo investigado por suposta prática de crime de uso de documento falso. Eu tenho uma figura aqui do Mateus, tá? Uso de documento falso. Após representação da autoridade policial, o juiz deferiu que fosse realizada a busca e apreensão na residência do investigado. Realizadas diversas diligências e concluído o procedimento investigatório, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, ocasião em que Lúcia, promotora de justiça junto à 5ª Vara Criminal daquela mesma comarca, ofereceu denúncia, imputando a Mateus a prática do crime do artigo 304, uso de documento falso do Código Penal. O magistrado recebeu a denúncia oferecida e a defesa técnica de Mateus foi intimada, após citação, para a adoção das medidas cabíveis. Ocorre que, olha só, isso aqui é muito importante nessa questão. Ocorre que o advogado de Mateus veio a tomar conhecimento de que o denunciado Mateus devia R$ 2.000 a Lúcia, pois, em momento anterior, não havia prestado um serviço contratado e pago pela promotora de justiça. Considerando as informações narradas e de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, o advogado de Mateus poderá fazer o quê? Bom, galera, eu quero aqui tocar em 2 eixos importantes para resolver essa questão. Olha só, nós temos as causas de impedimento e nós temos também, galera, as causas de suspeição. Tá certo? Causas de impedimento e causas de suspeição. Esse assunto, Salvino, ele está descrito aonde? Galera, os artigos 252 e 253 citam as causas de impedimento e o artigo 254 cita melhor as causas, embora o rol seja exemplificativo no que diz respeito à suspeição, mas cita sim as causas de suspeição. Tá certo? Professor, mas se eu observando esses artigos, eles se referem ao juiz togado, à autoridade judiciária e não ao Ministério Público. Galera, o artigo 258 do Código de Processo Penal aponta que as mesmas causas de impedimento e suspeição dos juízes togados também serão aplicadas
aos membros do Ministério Público. A promotora Lúcia, nessa questão, ela é credora do réu. Ela é credora do acusado. E isso é uma hipótese de suspeição. Se você fizer a leitura aí no seu Código de Processo Penal, no artigo 254, inciso 5, você vai ver que tem a situação de credor e devedor. Isso enseja suspeição. E para você questionar uma situação de suspeição, você levanta uma exceção de suspeição. Você opõe uma exceção de suspeição. É por isso que a assertiva correta nessa questão, galera, é a letra D, que aponta opor exceção de suspeição diante da constatação de causa de suspeição do membro do Ministério Público que ofereceu denúncia. Ok? Eu avanço com vocês para a penúltima questão, que diz assim: Lorena, em 1º de janeiro de 2019, foi violentamente agredida por seu ex-companheiro Manuel, em razão de ciúmes do novo relacionamento, o que teria deixado marcas em sua barriga. Então eu tenho aqui uma vítima chamada Lorena, o ex-companheiro de Lorena é Manuel, ele agrediu a Lorena e deixou inclusive marcas em sua barriga. Policiais militares compareceram ao local dos fatos, após os gritos da vítima, e encaminharam os envolvidos à delegacia, destacando os agentes da lei que não presenciaram a briga e nem verificaram se Lorena estava ou não lesionada. Por sua vez, Lorena, que não precisou de atendimento médico, disse a Lorena que não tem interesse em ver o autor do fato processado, já que seria pai de suas filhas, não esclarecendo o ocorrido. Manuel, arrependido, porém, confessou a agressão na delegacia, dizendo que desferiu um soco no estômago de Lorena que lhe deixou marcas. A vítima foi para sua residência sem realizar exame técnico, mas, com base na confissão de Manuel, foi o autor do fato denunciado pelo crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, 129, na época era o parágrafo 9º, hoje é o parágrafo 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, e durante a instrução foi juntada apenas a folha de antecedentes criminais de Manuel, sem outras anotações, não comparecendo a vítima à audiência de instrução e julgamento. Os policiais confirmaram apenas que escutaram um grito de Lorena, não tendo presenciado os fatos. Manuel, em seu interrogatório, reitera a confissão realizada em sede policial. No momento das alegações finais, o novo advogado de Manuel, constituído após a audiência, poderá pleitear o quê? Bom, galera, nós temos 2 eixos aqui de meios de prova que você precisa ter atenção. O primeiro eixo é em relação à questão do laudo pericial. Você percebeu que a infração aqui, a infração imputada é lesão corporal, né? Infração que deixa vestígios. Foi feito o laudo pericial? Quando a infração deixar vestígios, artigo 158, é necessário a realização de laudo pericial. Tá. Foi feito o laudo pericial? Não, não foi feito. Então já tenho como questionar a questão da materialidade do crime. Ah, professor, mas tem a confissão. A confissão existe, professor, e vai justificar a condenação. Eu preciso que você tenha atenção, marque, escreva nesse material que você pode receber 79991615030. 91615030, você pode receber gratuitamente essas questões. Basta enviar um WhatsApp para esse número que eu acabei de me referir e você recebe esse material daqui para você fazer as suas anotações. O que eu estou dizendo nesse momento é o seguinte: a confissão por si só, ela não justifica a condenação de ninguém. Ela isoladamente, sem ter um arcabouço probatório que seja compatível, que guarde verossimilhança, verdade e semelhança com o que está sendo alegado pelo acusado, se de repente você não tiver uma caixa de ressonância probatória da confissão que está sendo feita, essa confissão por si só não poderá ensejar a condenação de ninguém. É o artigo 197 do Código de Processo Penal, gente. Portanto, não há que se falar em condenação pautada exclusivamente na confissão, né, do Manuel nesta situação. E por último, eu quero dizer, possivelmente você já ouviu falar nisso, que qualquer espécie de lesão,
leve, culposa, grave, gravíssima, seguida de morte, enfim. No âmbito da Lei Maria da Penha, ela é de ação penal pública incondicionada. Inclusive, temos súmula sobre isso, a súmula 542 do STJ, que aponta essa condição de crime de ação penal pública incondicionada. Bom, passadas essas explicações, né, e tendo atenção com o que eu já falei a respeito da confissão e do laudo pericial, nós temos que assertiva, gente, que deve ser marcada nessa questão é a letra C, que aponta a absolvição de seu cliente diante da ausência de laudo indicando a existência de lesão, não podendo a confissão do acusado suprir tal omissão. Eu vou para a última questão, galera, e a última questão diz assim: após ter sido exonerado do cargo em comissão que ocupava há mais de 10 anos, Lúcio, abatido com a perda financeira que iria sofrer, vai a um bar situado na porta da repartição estadual em que trabalhava e começa a beber para tentar esquecer os problemas financeiros que viria a encontrar. 2 horas depois, ou seja, completamente embriagado, na saída do trabalho, encontra seu chefe, o Plínio, que fora o responsável por sua exoneração. Assim, com a intenção de causar a morte de Plínio, ele queria matar o Plínio, resolve empurrá-lo na direção de um ônibus que trafegava pela rua, vindo a vítima é o Plínio, efetivamente a ser atropelada. Levado para o hospital, totalmente consciente, mas com uma lesão significativa na perna, a justificar o recebimento de analgésicos, Plínio vem a falecer. Preste atenção agora, por favor. Reconhecendo o auto de necrópsia, vem a falecer, reconhecendo o auto de necrópsia, que a causa da morte foi unicamente envenenamento decorrente de erro na medicação que lhe fora ministrada ao chegar ao hospital, já que o remédio estaria fora de validade e sequer seria adequado para o tratamento na perna da vítima. Lúcio, preste atenção agora, Lúcio foi denunciado perante o tribunal do júri pela prática do crime de homicídio consumado, imputando a denúncia agravante da embriaguez pré-ordenada. Então eu tenho acusação de homicídio consumado e ainda tenho agravante da embriaguez pré-ordenada. Confirmados os fatos, no momento das alegações finais da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, sob o ponto de vista técnico, a defesa deverá pleitear o quê? Bom, minha galera, nesta situação, agora, o que a gente tem para falar? Bom, eu vou abordar 2 eixos aqui. 2 eixos. Primeiro eu vou começar pela situação mais clara, tá? É a situação relacionada à embriaguez pré-ordenada. Eu pergunto a você, gente, existe embriaguez pré-ordenada nesse sentido? Existe a condição do agente já desejava praticar uma infração penal, se embriagou e, em razão da embriaguez, se encorajou para praticar a infração penal? Foi isso que aconteceu? Não, não. Ele estava bebendo, ficou embriagado e somente depois é que avistou lá o chefe da repartição, Plínio, e foi lá para tentar matá-lo. Não foi isso? Eu não tive um desejo prévio da prática da infração penal, se embriagar para se encorajar a praticar tal infração penal. Isso não aconteceu. Portanto, a embriaguez pré-ordenada ela é totalmente descabida nesta questão. O outro ponto diz respeito à questão da acusação de homicídio doloso consumado. Bom, vamos com calma. O que eu percebo nessa situação? Eu tive aqui análise, eu tenho que fazer aqui análise de 2 causas. Primeiro, o empurrão do agente contra Plínio. Segundo, a causa dele ter morrido lá envenenado. Ele chegou ao hospital e morreu envenenado porque não era a medicação que ele deveria tomar e, segundo, a medicação ainda estava vencida. Ok? Tá. Essas causas, elas são relativamente independentes. Por quê? Porque o agente não teria tomado, não seria envenenado se ele não tivesse sido empurrado e atropelado. Na verdade, ele só chegou ao hospital porque ele foi empurrado e atropelado lá pelo ônibus. Sem isso, a outra causa não aconteceria. Então eu percebo que nesta situação, essas causas são relativamente independentes. Eu noto ainda que foi a causa posterior, o envenenamento, que por si só produziu o resultado. Ele por si só que produziu a morte. A vítima, disse o laudo cadavérico,
Morreu por causa do envenenamento. Então, a causa posterior, por si só, ela produziu o resultado. Concorda comigo, galera? Tudo bem? Bom, o que eu percebo nessa situação, então? Quando eu tenho uma causa posterior relativamente independente, que por si só produz o resultado, e essa causa posterior, ela quebra totalmente o nexo de causalidade com a causa anteriormente relacionada, que não é uma situação previsível e uma causa que tem anexo, você chegar a um hospital e receber uma medicação errada e uma medicação ainda vencida. Nessa situação, houve uma quebra do nexo de causalidade e deve ser adotada a chamada teoria da causalidade adequada ou proporcionada, do artigo 13, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Nesta situação, o artigo 13 do parágrafo 1º do nosso Código Penal aponta que o agente deverá responder pelos atos praticados. Eu pergunto a você, aqui nesta situação, o agente tentou ou não tentou matar o Plínio? Ele tentou matar. Ele empurrou lá contra o ônibus. Mas eu pergunto, ele conseguiu? Foi ele que conseguiu ou foi envenenamento? Quem conseguiu foi o envenenamento. Mas eu não posso esquivar ele da tentativa. Que ele tentou matar, ele tentou. Ele não conseguiu. Mas que houve a tentativa, houve. Por isso, ele não deve responder pelo homicídio doloso consumado, e sim pelo homicídio doloso tentado. Mas eu tenho que pleitear o afastamento do homicídio doloso consumado. Por isso, galera, quando a gente volta para essa questão, a gente percebe que a assertiva correta a ser marcada é a letra B de bola, o afastamento na pronúncia da forma consumada do crime, seria tentativa, bem como o afastamento da agravante da embriaguez. Beleza? Gente, eu espero que a velocidade aqui, o ritmo aqui tenha sido útil para vocês. Peço a vocês aí, dá o teu joinha, curte isso daqui. Se você puder, por favor, compartilha. Deve ter uns 3 pontinhos aí no teu celular ou de repente na sua televisão. Compartilha esse vídeo com os teus amigos. Isso é feito com muito carinho, com muita dedicação e com muita vontade de que você consiga a sua aprovação no exame da OAB. Certo? Se você puder, dá uma olhada também lá no nosso Instagram. Com certeza você vai ter uma ciência melhor do que é o nosso projeto da nossa OAB na segunda fase de Direito Penal. Tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem na paz. É show, papai. Valeu, galera. Fui.